a gente começa ainda falando sobre o caso Lázaro Barbosa. Após 20 dias de buscas, o maníaco foi encontrado pela polícia baleado e morto. A mega operação contou com mais de 270 policiais. A gente acompanhou aqui esses 20 dias de busca por esse criminoso. Lázaro Barbosa, de 32 anos, foi localizado na manhã de hoje em Cocalzinho de Goiás. Segundo a Agência Brasileira de Inteligência, ele resistiu à prisão e entrou em confronto com os agentes de segurança. Também hoje, a ex-companheira de Lázaro foi levada à polícia após denúncias de moradores de que ele havia sido visto na mata próximo à casa dela ontem à noite. Imagens de circuito interno de segurança mostram Lázaro Barbosa caminhando em frente à casa da ex-sogra em Águas Lindas de Goiás. Essas são as imagens aí. As buscas da polícia se concentraram na região e ele foi encontrado quando tentava contato com familiares que moram na região, a cerca de 5 quilômetros da casa onde mora a ex-mulher e a mãe dela. Condenado por assassinatos e estupros, o maníaco era procurado por uma série de crimes na Bahia, no Distrito Federal e em Goiás. Com conhecimento de mata, Lázaro conseguia se disfarçar em vegetações e fugia por rios para não deixar rastros. Essa é a explicação da polícia para esses 20 dias de busca aí levarem até que chegassem aí os policiais ao paradeiro do Lázaro. As buscas começaram após a morte de 4 pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal, no começo de junho. Dias depois, Lázaro foi acusado pela morte do caseiro de uma fazenda no distrito de Girassol, em Goiás. E aí esse caso que teve grande repercussão e a gente aqui ao longo do Band News mostrou para vocês a ação da polícia que contou com mais de 200 policiais, cães farejadores, helicópteros da Polícia Civil e também da Polícia Militar, até que finalmente hoje, 20º dia de caça a esse criminoso, a polícia chegou ao paradeiro dele, ele que estava tentando contato com familiares, com a ex-esposa e com a mulher e com a mãe dela, aliás, as duas prestaram depoimento para a polícia hoje de manhã. Pois é, finalmente então esse desfecho aí, depois de 20 dias de busca, um caso que paralisou o país, deu muito trabalho aí para a polícia e que agora chega ao fim. E ainda falando desse assunto, a gente conversa agora ao vivo com um especialista em direito criminal e constitucional, o Adib Abduni, sobre a captura, a morte do criminoso Lázaro Barbosa. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Andressa. E a gente começa falando sobre essa questão aí, que parece que o Lázaro foi, não sei se está confirmada essa informação, que o Lázaro foi achado aí com uma grande quantidade de dinheiro no bolso, o que levanta a suspeita aí também, segundo a polícia, a própria polícia, de que ele não agia sozinho, né? O senhor, como um especialista nessa questão criminalista, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão com a gente. Perfeitamente. O que nós vimos aqui é um cenário de uma pessoa que estava à caça policial, o policial estava muito grande, foi deflagrado ainda contra essa pessoa, mobilizou a imprensa, mobilizou a sociedade brasileira, na espera da prisão desse rapaz, Lázaro, dada a repercussão da periculosidade e também de suas ações delituosas. Provavelmente, com a quantidade encontrada, houve auxílio, pessoas estavam auxiliando ele na fuga. Então, isso tudo demonstra aí que haverá, sim, um desmembramento para que seja apurado quem realmente estava por trás dessa facilitação, essa pessoa que estava aí tentando ajudá-lo a se esconder ou ainda a ficar foragido. Doutor, boa tarde. Andressa falando, bem-vindo aqui ao Tarde Band News. Eu queria falar com o senhor sobre a tentativa de ressocialização desse detento. A gente lembra aqui que o Lázaro, ele já foi acusado de vários outros crimes, já era condenado por estupro, sequestro, posse de arma de fogo, entre outros. Cumpria a pena, fugiu 2 vezes da cadeia, uma delas depois de uma saída temporária
um benefício concedido pela Justiça e antes de receber esse benefício, ele passou por alguns cursos na cadeia, segundo informações aí da Secretaria de Justiça de Goiás, ele passou por alguns cursos na tentativa de uma ressocialização. Queria saber do senhor, como advogado criminalista, como especialista nessa área, que usa o direito criminal como matéria-prima de trabalho, o que o senhor acha dessa tentativa de ressocialização em casos como o do Lázaro Barbosa, de alta periculosidade? O que nós verificamos, Lázaro, pela ressocialização, como ele se revelou uma pessoa que não estava apta a se ressocializar, em momento algum ele se demonstrou, até pelos fatos que foram aí revelados, ele teve aí possibilidade de demonstrar uma conduta diversa daquela que quando ele cometeu os anteriores crimes e agora se demonstrou que a ressocialização dentro de um presídio, para que ele volte à sociedade, para que ele tente aí se restabelecer, não seria útil para ele, porque ele, na realidade ele não, em nenhum momento se demonstrou capaz ou ainda que ele teria o ânimo, a vontade de se ressocializar. Então, é muito difícil pessoas, nesse sentido, manter no cárcere e voltar a não delinquir como o próprio a atitude do Lázaro. Agora, doutor, caso se confirme que outras pessoas aí estavam ajudando o Lázaro nessa fuga, criminalmente falando, qual que seria a punição para essas pessoas? Veja bem, todo crime, quando ele responde pela mesma, se eventualmente o crime que ele está cometendo ali, que é a obstrução de justiça, a pessoa que está financiando ou está facilitando para aquela pessoa manter fuga, ele está obstruindo o processo judicial. Então, chama-se obstrução de justiça, que está dentro, dependendo da quantidade de pessoas que estavam envolvidas, pode até ter uma organização criminosa por trás de todo esse arsenal de porque ele, na realidade, ele ficou muito tempo aí ficando bem fora de todas as vistas da polícia, então dificultou muito, muito a caça policial dele. Então, existiu aí pessoas que estão envolvidas e essas pessoas poderão responder por obstrução de justiça. Como aconteceu, inclusive, com duas pessoas, né, um caseiro e um fazendeiro, que foram presos. O caseiro hoje está solto, mas o fazendeiro continua detido. Eles são acusados de facilitar aí a fuga e a ajudar a esconder o Lázaro da polícia. Doutor, como acontece em alguns casos assim de grande repercussão, de grande comoção pública, uma tentativa aí de endurecer as leis, as penas, e isso aconteceu na semana passada. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna obrigatório o teste, o exame criminológico, antes de que seja concedido qualquer diminuição de pena ou liberdade temporária, os casos da saidinha ou saidão, como alguns costumam chamar. Queria que o senhor dissesse o que o senhor acha dessa medida, se o senhor acha que é uma espuma, aí, como chamam, uma legislação de pânico, ou se o senhor acha que essa medida pode surtir algum efeito. Todo o trabalho psicológico que é feito com aquele que está apto a se ressocializar é importante até para garantir a segurança pública, para garantir a paz, como se revela até mesmo o caso do Lázaro, que no momento que ele foi encontrado, ele ainda foi para o confronto. Então, quando ele gerou essa situação de instabilidade e perigo, a sociedade ela precisa de uma resposta técnica, precisa de um perito avaliando criminologicamente para saber o que realmente essa pessoa, se ela está apta, se não tem problemas psicológicos, às vezes é um problema psicológico, que ele tem que ser internado, às vezes num manicômio, e assim sucessivamente, depende das atitudes. Depende do comportamento, depende muito
da atitude daquela pessoa que está apta a ser ressocializada. Isso é importante e eu acho que vai ser muito benéfico, sim, para a sociedade. Lembrando que esse exame hoje, ele existe, mas ele não é obrigatório. E o próprio Lázaro, ele já tinha sido identificado, já tinha sido atestado como um psicopata num desses exames que foram feitos aí ao longo de todo esse período que ele ficou preso, mas também já tinha sido já tinha recebido um laudo de bom comportamento, por isso, inclusive, que ele foi solto. E aí esse projeto de lei, ele pede que seja obrigatório o exame criminológico antes de qualquer concessão de pena a partir de agora. É claro que esse texto aí segue para sanção, segue para aprovação de acordo com os próximos passos. Felipe. Pois é, e ainda nessa questão, né, doutor, Lázaro aí tendo sido diagnosticado como um psicopata, se é que foi, voltando ainda à questão criminal, a pessoa, o médico que autorizou essa saída dele, será que ele poderia ter saído mesmo? Ou houve um erro aí em permitir essa saída dele? Cabe também aí uma punição ao quem permitiu que Lázaro tivesse essa saída temporária? Enfim, é uma outra questão também para a gente levantar aqui, né, doutor? Essa medida, quando foi constatado que existia um problema psicológico ou psiquiátrico do Lázaro, eles deveriam optar, até mesmo o Ministério Público, que ele é a pessoa titular, é o órgão que é titular da ação penal. Então ele seria a pessoa legitimado a pedir, sim, uma medida de segurança e essa pessoa passar por um tratamento psiquiátrico e não libertá-lo diretamente. Então, se houve alguma falha, precisa, lógico, verificar nos autos, verificar o que ocorreu, mas possivelmente houve uma omissão aí do próprio órgão ministerial. Tudo isso vai ser investigado, como a própria Secretaria de Segurança Pública de Goiás falou, o caso ainda continua, porque há a suspeita de que ele contasse com essa rede de apoio, essas pessoas precisam ser identificadas e punidas, caso haja aí a confirmação. Doutora Adib, muito obrigada pela sua participação aqui no Tarde Band News, uma boa tarde para o senhor, bom trabalho, boa semana. Obrigado, doutor, boa tarde. Eu que agradeço a